Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Pegue o seu bloquinho de rascunho, seu caderninho. Quem já tem os módulos, já pega o módulo, que é livro, tá? Eu sempre mostro aqui, módulo é livro. Já pega e abra na matéria, no módulo 1, olha, esse aqui é o módulo 1. Já abra na matéria Bibliologia, que você vai acompanhar tudo que eu vou ensinar aqui, ok? Bem, nós já aprendemos os materiais da Bíblia. O primeiro material, o papiro, que é uma planta aquática, nós já aprendemos, de onde eles faziam papiro para escrever. O segundo que nós aprendemos, o pergaminho, que é pele de animal. Mas antes disso ainda eles usavam plaquinhas de barro, como se fosse uma telinha de barro para escrever. Material mais antigo ainda, tudo isso nós aprendemos. Nós já aprendemos as línguas originais da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e uma porção, pequena porção em aramaico, e o Novo Testamento no grego. Isso nós aprendemos também. Aprendemos a divisão principal da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Pacto e o Novo Pacto. Isso nós já aprendemos também. E agora nós estamos dominando, decorando os nomes dos livros do Antigo Testamento. Nós já aprendemos que a Bíblia tem 66 livros. 66 livros. Aqui tem 66 livros. A Bíblia tem 60. Só que tem livro que é uma única página. Você já viu um livro de uma única página? Outro dia eu encontrei com uma pessoa, ela falou que nunca tinha lido um livro da Bíblia. Eu falei, não, então vamos ler juntos. Falei para ela, vamos ler agora um livro da Bíblia. Ela falou, mas como que nós vamos ler um livro? Demora. Eu falei, não. Abri num livro, só uma página. Abri na 3ª carta de João. Pequenininho, li com ele, em 3 minutos eu li junto com ele, vamos ler junto. Ele falou, tá vendo, agora você já pode falar que você já leu um dos 66 livros da Bíblia. Então se você nunca leu um livro da Bíblia, poxa vida, pega um pequenininho, em 2, 3 minutos você lê. Mas na verdade o ideal é ler os 66, tá bom? Bom, dos 66, 39 estão no Antigo Testamento. Marca esse número, dos 66 livros da Bíblia, 39 estão no Antigo Testamento e 27 estão no Novo Testamento. Isso já é matéria dada, então você já decorou isso aí. Quem é meu aluno já decorou. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Tranquilão até aí? E para facilitar o aprendizado, nós estamos estudando por blocos. É como você pegasse a Bíblia, separasse os 66 livros, pegasse os 5 primeiros e colocasse numa caixinha. Vamos pensar, vamos imaginar, só mentalmente. Imagina comigo aí na sua casa, senhora ou senhor. Imagina nós pegarmos os 66 livros da Bíblia, na sequência, mas separados. E nós vamos pegar os 5 primeiros e nós vamos colocar numa caixinha. E nós vamos pegar um papel, uma etiqueta, e nós vamos escrever na caixinha onde estão os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco. Pentateuco. O que significa penta? 5. O Brasil não é pentacampeão de futebol? 5 vezes campeão. E teuco, livro ou rolo. Então os 5 primeiros livros da Bíblia têm esse nome técnico, matéria dada já, hein? Pentateuco. Quais são eles? Olha lá, mentalmente comigo, vai lembrando que eu vou falando, vê se você acerta. O primeiro, Gênesis, que significa começo. O segundo, Êxodo, que significa saída do povo do Egito. O terceiro, Levítico, que é o livro das leis. O povo era escravo, deixou de ser escravo, agora precisa de norma, de lei. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. Um Deus organizado. Então, o próximo, Números, que é colocar em prática o que está no livro da lei, o livro do censo, livro de números. E o quinto livro é recapitulação de tudo aquilo que Moisés ensinou, que é um nome também que vem do grego, Deuteronômio. O que significa Deuteronômio? Repetição da lei, repetição da lei, recapitulação da lei. Então a caixinha, mentalmente, você tem uma caixinha e nessa caixinha você tem 5 livros, os 5 primeiros da Bíblia, você escreveu Pentateuco e o escritor foi Moisés. Escreve na caixinha, escritor Moisés. O autor é Deus, o autor de todos os livros, o Espírito Santo, que dava a palavra para o escritor, tá bom?
Muito bem. Aí você vai pegar uma outra caixinha, mentalmente, uma outra caixinha e vai escrever assim, ó, livros históricos, e põe o número 12. Se na primeira tem 5, na segunda tem 12. Então escreva aí, livros históricos na sua caixinha mentalmente. Então vamos para os 12, nós já aprendemos, só estou recapitulando. Josué, sucessor de Moisés. Então o primeiro livro histórico foi escrito por Josué. O segundo livro histórico é o livro de Juízes. Juízes, nós já aprendemos onde se acha Sansão, Gideão, Jefté, Baraque, Eude, Otoniel. Todos eles você encontra no livro de Juízes, esses personagens. Tem juíza também, Débora, tá bom? Muito bem. Só que na sequência vem o livro de Ruth, livro da história de Ruth. Só que esse livro é contemporâneo do livro de Juízes, só que ele está do lado, mas ele acontece, o fato histórico acontece nos primeiros capítulos do livro de Juízes, tá? Mas ele vem na sequência. Então, Josué, Juízes, Ruth. Tudo bem? 3. Nós precisamos de 12. Aí vem um livro do juiz de transição, onde eles vão sair do período dos juízes e vão para a monarquia. Vai ter rei em Israel a partir deste livro. Após o livro, aliás, quem unge o primeiro rei de Israel foi Samuel. Então Samuel, só que o livro dele, o conteúdo é bastante, então foi dividido em 2 para facilitar. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, tá bom? Muito bem. Aí nós vamos para, se ele é o juiz de transição, tem o livro de Reis. Só que o livro de Reis também é grandão, então foi dividido em 2 partes. Tem o primeiro livro de Reis e tem o segundo livro de Reis, ok? Agora, só que no período do reinado, como hoje acontece no Brasil, tem noticiário, não tem? Tem os jornais, não tem? Então, é chamado de crônicas. As crônicas, quer dizer, o dia a dia do rei. Então, depois do livro de Reis, tem os livros, 2 livros também, porque é grandão, foi dividido em 2. Primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas. O primeiro livro de crônicas vai falar do que acontece no primeiro e no segundo livro de Samuel. E o segundo livro de crônicas vai falar o que acontece no primeiro e no segundo livro de Reis, observando mais o reino de Judá, que nós vamos aprender isso em História dos Hebreus. E depois nós temos mais 3 livros, que eles ocorrem depois do cativeiro, matéria que eu vou ensinar em História dos Hebreus, que é o livro de Esdras, Neemias e Ester. Esdras, Neemias e Ester são contemporâneos. A diferença é que Ester está lá em Suzã. Então, Esdras, Neemias e Ester. Então, vamos contar 12? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, ok? 12 livros históricos. Agora vem o quê? Mentalmente, a caixinha dos livros poéticos. Hoje nós estamos aí fazendo um exercício mental. Olha, a senhora que está me assistindo, o senhor, o moço, a moça, a criança, todo mundo exercitando. Agora vai brincando, um conversa com o pai, com a mãe, com o filho. Ô filho, quais são os livros do Pentateuco, né? Aí o pai fala, ou a mãe, quais são os livros históricos? Tudo mentalmente. Se quiser também, pode pegar papelzinho, escrever o nome dos livros, pôr numa caixinha. Pode fazer um monte de exercício, tudo isso ajuda no aprendizado. Eu já ensinei aqui que pode escrever numa tabelinha, colar lá na onde a senhora está lavando louça para estar sempre olhando, onde o senhor está lá se barbeando, enfim, algum lugar, em frente ao espelho, quando vai lá se ajeitar, dá uma olhadinha, tá bom? Bem, vamos voltar para o nosso exercício? Vamos? Então nós já temos a caixinha com os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros do Pentateuco. Temos a caixinha dos outros 12 livros da Bíblia, que são os livros históricos. Agora nós vamos montar mentalmente a nossa terceira caixinha. Terceira caixinha, que está na sequência na Bíblia, que nós chamamos livros poéticos. Muito bem. Quantos são os livros poéticos? São 5 livros. Olha que fácil. Então nós já aprendemos a caixinha dos 5 primeiros, Pentateuco. Dos 12 históricos. 12 e 5, 17. Correto? Com mais 5,
22. Então vamos dominar 22. Esses 5 é fácil de aprender. Não tem como errar. Você sabe qual é o livro mais antigo da Bíblia? O livro mais antigo, antes mesmo do Pentateuco, que foi escrito, que é considerado o mais antigo, dizem que ele foi escrito na região, o texto fala na região da Arábia, na época dos patriarcas. A dos patriarcas está por volta do ano 2000, 1700 antes de Cristo. Sabe qual é o nome dele? Já viu falar de uma pessoa que tinha muita paciência? Mas uma paciência que a gente até cita como tem, quando quer dar um exemplo de paciência. Olha, para vencer aquela luta, precisa ter a paciência de fulano. Já viu falar isso aí? Lembrou? Lembrou, né? Nunca mais você vai esquecer. Paciência de Jó. Já viu falar da paciência de Jó? Então o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Embora ele não seja o primeiro na sequência, porque ele é poético. Então ele vem na caixinha dos poéticos, mas é o livro de Jó. Sabe quem escreveu o livro de Jó? Quem foi o escritor? Autor desconhecido. Alguns dizem que foi Moisés. Alguns dizem, mas nós não sabemos. Então é autor desconhecido. Livro de Jó. Mas ele é um livro poético. Então dos 5 nós já dominamos um. Livro de Jó. Todo mundo já viu falar da paciência de Jó, só que ele é escrito de forma poética, é a poesia judaica, a poesia israelita. Depois nós temos o livro de Salmos. Já viu falar do livro de Salmos? Eu, quando era menino, a minha família frequentava a Assembleia de Deus, frequenta ainda, muitos frequentam ainda a Assembleia de Deus, e lá eu aprendi muito. E lá a gente tinha harpa cristã. Talvez a senhora já tenha visto uma harpa cristã. É aquele inário usado na igreja, agora quase não usa mais. Tem telão, data show na igreja, então põe ali o hino, o corinho, a canção e todo mundo canta. Mas quando eu era menino eu não tinha esse recurso, então usava a harpa cristã, que era o inário. O livro de Salmos é o inário do povo judeu. Sabia disso? São 150 cânticos, 150 poemas, que é utilizado até hoje por Israel. Salmos. Hoje mesmo estava lendo, hoje eu li 20 salmos. Olha, é facinho de ler. Salmos também a gente não fala capítulo, tá? A gente fala número. Salmo número 21, Salmo número 23, Salmo 133, a gente não usa falar capítulo, tá bom? Então o livro de Salmos tem 150 salmos, dos quais, olha que interessante, 73, quase 50%, foram escritos por Davi. Sabia disso? Quase 50%, 73 dos 150 foram escritos por Davi. Tem salmo que foi escrito por Moisés, sabia? Pelos filhos de Coré, por Asaf e outros escritores. Então os 150 salmos são poemas, são louvores ao Senhor, hinos ao Senhor. É gostoso de ler salmos, né? O salmo, quer ver um salmo muito abençoado, todo crente conhece? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, não é? Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Então o Salmo 23 é um salmo maravilhoso. O Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão. Olha que coisa, mas já começa bem-aventurado. E começa ali mostrando como anda o homem que teme a Deus. O Salmo 133, Salmo 133, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Salmo, ele vai trazer o quê? É um cântico, é uma alegria. Tem salmos também de tristeza, salmos penitentes. Por exemplo, o Salmo 51. Davi escreve o Salmo 51 porque ele sentia a culpa do pecado terrível que ele cometeu. Davi cometeu um pecado terrível, nós vamos estudar isso aí na matéria história do povo judeu, do povo hebreu, tá bom? Muito bem. Agora, Jó, autor desconhecido. O livro de Salmo, quem escreveu 73 dos 150 foi Davi, depois tem outros escritores. Muito bem. Aí nós vamos para Provérbios. Provérbios são ensinamentos práticos do dia a dia. Olha, eu acho que os empresários, os comerciantes, aliás, todos, as mulheres, né? As esposas, os filhos também, os pais,
todos deveriam de ler Provérbios. Provérbios é muito rico em ensinamento para o dia a dia, é uma bênção o livro de Provérbios. E quem escreveu? Quem escreveu grande parte dos Provérbios foi Salomão, com a sua sabedoria, né? Que ele não quis riqueza, ele quis sabedoria para governar o povo. Então foi Salomão que escreveu uma grande parte dos salmos, dos provérbios, mas tem outros escritores também, tá bem? Tá bom? Muito bem. Aí nós já aprendemos 3, Jó, Salmos e Provérbios. Só tem mais 2, que quem escreveu foi Salomão, que é Eclesiastes, que significa o pregador, Eclesiastes. Agora um detalhe importante do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, ele narra, ele é um ensinamento do ponto de vista debaixo do sol, debaixo dos céus, da nossa vida aqui, da nossa vida terrena, tá? Então o livro de Eclesiastes, ele trabalha com isso aí. Então tem que tomar cuidado, porque muitos sectários utilizam o livro de Eclesiastes para negar algumas doutrinas fundamentais da nossa fé. Então Salomão está dando um ensino nesse sentido, ele é inspirado por Deus, mas quando ler, leia observando esse detalhe, tá bom? Nós não podemos pincelar textos do livro de Eclesiastes para querer falar ou negar doutrinas fundamentais do cristianismo. Depois nós vamos estudar isso com mais detalhes. E depois vem Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, é um livro, é um poema de um casal apaixonado. Um casal apaixonado. Porque o casamento, essa relação, a paixão, o amor por uma mulher, de uma mulher por um homem, isso vem de Deus. Foi Deus que fez assim. A instituição do casamento, ela é feita antes mesmo do homem pecar. Antes mesmo do homem pecar, Deus instituiu o casamento. Então o casamento é uma coisa sagrada. É uma coisa que Deus fez. Então o livro Cântico dos Cânticos vai narrar um homem apaixonado por uma mulher e uma mulher apaixonada por um homem. É bonito ler Cântico dos Cânticos. Leia esse livro e, mas não tem que espiritualizar o livro? Pode também, não tem problema. Mas o livro, literalmente falando, ele vai falar de uma relação de pessoas apaixonadas, um homem e uma mulher, tá bom? Então aí são os 5 livros poéticos. Tá gostando? Esses dias eu encontrei com uma irmã na igreja, Maria Rosa, o nome dela. Ela me viu e falou: o senhor que dá aula na TV, eu não perco um programa. Aí eu falei: a senhora não perde um programa? Que bênção. Então posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela já ficou assim assustada. Eu falei: posso? Pode, porque eu anoto tudo. Aí eu falei para ela assim: então fala para mim, quais são os livros do Pentateuco? Eu fiquei numa alegria, porque ela respondeu: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ela respondeu, fiquei numa alegria. Que gostoso quando a gente aprende e vê que está valendo a pena o nosso trabalho. Eu tenho certeza que você que gosta do nosso projeto, que assiste o nosso programa, está dominando também. E esse exercício mental que nós estamos fazendo aqui facilita o aprendizado. Porque a pessoa pega a Bíblia, ela leva um susto, vê esse monte de páginas, ela fala: poxa vida. Por exemplo, essa Bíblia aqui, de Bíblia mesmo aqui, olha, nós temos da Bíblia oficial, dos 66 livros, eu vou falar para você quantas páginas nós temos na Bíblia aqui, olha. Tem uma introdução lá, olha, não passa de 1.280 páginas, 1.200 páginas. Mas se você dividir por 66, dá pouquinhas páginas por livro. Então tem livro que tem uma página só. É facinho ler, quer ver? Tem gente que fala: olha, eu nunca li um livro da Bíblia. Eu nunca li. Será? Eu vou pedir para o nosso técnico, eu vou ver se ele consegue dar um zoom aqui nessa página aqui. Olha aí, ó. Tá vendo, João? Deixa eu pôr aqui para cá. Olha lá. João, olha aí. Só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui é o livro de João. Dá meia página. Olha aí, ó. E tem gente que fala: nossa, eu nunca li um livro da Bíblia. Nunca li. Meia página. Tá vendo? Mas agora você aprendendo isso, você vai ler. É gostoso de ler. Então,
nós dividimos mentalmente o Antigo Testamento em 4 caixas. A primeira caixinha, mentalmente, você escreveu lá, né? Pentateuco. Se tiver alguma criança assistindo, 7, 8 anos, que já sabe ler e escrever, está junto aí com a vovó, com a tia, com o pai, pode fazer o seguinte, pode pegar uma caixinha real, pega uma caixinha de sapato, ou até menorzinha, pegue algumas folhinhas, escreva os 5 primeiros livros da Bíblia, coloca dentro da caixinha e põe uma plaquinha lá, Pentateuco. Olha que legal. Aí pede para a pessoa tirar uma, vai lendo e vai falando um pouquinho. Aí faz outra caixinha, escreve livros históricos e coloca os 12 livros, o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, dentro da segunda caixinha. Então já são 12, tá vendo? Não facilita? Aí outra caixinha, poéticos. Acabamos de aprender, poéticos. Tá lembrado quais são os poéticos? Tá lembrado? Vamos lá? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Olha que legal. Então já são 3 caixinhas, mas tem a 4ª caixinha. Então você vai pegar mais uma caixinha mentalmente. Se quiser fazer na prática, pode também. E vai escrever livros proféticos. Escreve aí na sua caixinha. Livros proféticos. Olha que legal. Então nós temos o Pentateuco, são 5 livros. Nós temos os históricos, são 12 livros. E nós temos os poéticos, são 5 livros. Vamos fazer a continha? Então, veja bem, 5 com 12 são 17. Com mais 5 são 22. Para chegar no 39, está faltando quanto? 17, não é isso? Só mais 17. Aí nós vamos concluir o Antigo Testamento, os 39. Viu como fica fácil assim? Fica fácil, não fica? Muito bem. Agora, esses 17 que estão faltando, que nós chamamos de livros proféticos, eu vou fazer uma introdução hoje, tá? Para você entender por que esse nome. Nós temos na Bíblia, olha que interessante, nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento tem 17 livros proféticos. No Novo só tem um. Só um livro profético no Novo Testamento, que é o último livro, livro de Apocalipse. É um livro profético, mas só tem um no Novo Testamento, então não tem erro, que é o último livro. Agora, no Antigo Testamento nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento. Agora, nós temos 2 tipos de profetas na Bíblia. Lembra disso aqui, ó, profeta oral e profeta literário. O profeta oral é aquele que não tem um livro com o nome dele. Quer ver um exemplo? Você já viu algum livro escrito Livro do Profeta Eliseu? Não tem. Mas ele está na Bíblia. No livro de Reis, tem a vida dele. Você já leu o livro do profeta Elias? Eliseu, Elias, Aías, Natã. Você nunca leu, mas eles foram profetas. Mas eles são chamados de profetas orais, ok? Que só falaram, tem registro, mas não tem um livro dele. Agora, temos na Bíblia os 17 livros dos profetas literários. Você pega e tem um livro com o nome dele. Profeta literário. Está vendo que legal? Nos profetas literários foi feita uma divisão. Um grupo é chamado de profetas maiores. E o outro grupo, ele é chamado de profetas menores. Mas por que isso daí? Você já parou para pensar? Por que profeta maior, profeta menor? Será que é a estatura do profeta? Um profeta é grandão, o outro é menorzinho? Não, não é. Você sabe por quê? Por causa dos escritos. Os profetas maiores escreveram mais. Os seus livros são maiores, a quantidade de escrito. E depois vem os profetas menores, que a quantidade dos escritos são menores, tá bom? Então, dos 17 livros, nós temos 5 livros considerados maiores. E nós temos 12 livros considerados menores, tá bom? Embora dos 5,
dos maiores sejam só 4 profetas, é que um escreveu 2. Um escreveu 2, que nós vamos falar sobre eles também, tá bom? Então vamos lá. O Antigo Testamento tem 39 livros e ele é dividido em 4 seções, que nós chamamos mentalmente de caixinhas. A primeira caixinha são 5 livros, Pentateuco. A segunda caixinha são os históricos, ou segunda seção. A terceira são os poéticos, mais 5 livros. 39 menos os 22, 5. Com 12, com 5, 22. Restam 17, que é a caixinha dos livros proféticos. Só que na caixinha dos livros proféticos tem uma divisão, que nós chamamos profetas maiores e profetas menores, tá bom? Tranquilão até aí? Olha, tudo que eu estou ensinando, tudo, você encontra nos módulos. Então veja, no módulo 1, no livro 1, você vai aprender tudo sobre a Bíblia. Como surgiu a escrita, os materiais da Bíblia, as línguas da Bíblia no módulo 1. No 2, você encontra todos os livros do Antigo Testamento. O que eu estou ensinando hoje, todos, um por um. A época que foi escrito, o autor, tudo, o escritor, tudo. No módulo 2, do Antigo Testamento. E no módulo 3, todos os livros do Novo Testamento, os 27, tá? Os 27 do Novo Testamento. Além disso, nos módulos você vai encontrar também exercícios, questionários. Então você responde o questionário, não precisa copiar a pergunta, só o questionário. Tem uma avaliação no final do módulo, com calma, né? A família, o esposo e a esposa pode estudar no único material. Responde, pode ser à mão, manuscrito, tudo à mão, com caneta, com lápis, não tem problema. Só as respostinhas. Ou pelo computador. Por exemplo, no Word, você digita lá as respostinhas, aí envia para a gente. Os nossos professores farão a correção, vão dar uma nota para você. E você, respondendo tudo os exercícios dos 5 módulos, você recebe o diploma aí na sua casa. E com o nosso diploma ele é reconhecido em todas as denominações evangélicas. Ele é interdenominacional, tá bom? Ah, mas eu não vou em nenhuma igreja e eu quero estudar. Pode estudar também, que vai receber o diploma, ok? Bem, na próxima aula nós vamos estudar os livros proféticos. Nós já sabemos o Pentateuco, os históricos e os poéticos. Na próxima aula a gente fecha o Antigo Testamento e depois a gente começa a mexer com o Novo, tá bom?